E eu vou falar isso no primeiro ponto. E é interessante que uma pessoa, eu quero que você grave isso na sua mente, isso Deus falou comigo. Uma pessoa boa de argumento, ela é péssima de arrependimento. Se você vê uma pessoa que ela argumenta muito, é porque ela é muito difícil de se arrepender. Preste atenção. E outra coisa que eu quero dizer também, quando eu estiver ministrando, não lembre de alguém. Essa mensagem é para você. Porque é natural do cristão, quando ouve uma palavra, lê um livro, sabe o que é que diz? Eita, fulano precisava ouvir. Era para fulano isso. E fulano não está aqui, mas você está. Então, Deus quer tratar hoje o seu coração. Deus quer tratar hoje com você. Então não lembre de alguém, porque Satanás muitas vezes quer lhe tratar e usa outra pessoa como isca para tirar o foco do seu coração. Então lembre-se, o que eu falar aqui é para você. Então, uma pessoa boa de argumento, ela é péssima em arrependimento. Muitos hoje já estão assim e não conseguem ver a verdadeira situação do seu coração. Então eu quero que realmente você avalie o seu coração de como você está. Na medida que eu for ministrando, você se coloque diante do Espírito Santo. E Espírito Santo, mostra como está meu coração. E o primeiro ponto que eu quero falar é: sempre acusa os outros ou o outro. Quando a pessoa está ofendida, ela sempre vai acusar o outro. O outro é o culpado, o outro que errou, o outro que me feriu. Ela não consegue ver o erro dela. Eu acredito que no decorrer da caminhada cristã você já ouviu, principalmente quem discipula. Que discipula, às vezes você vai ou corrigir um discípulo, ou corrigir alguém. Aí o que é que acontece? Aí a pessoa diz o quê? Não, foi meu discipulador, a culpa é dele, foi ele que fez isso. Ah, ele deveria fazer isso, isso e isso, e ele não fez não. Olha, eu fiquei tantos dias assim, ele nem ligou para mim. Só que um discípulo maduro, ele procura. Ele não espera que o discipulador fique: meu irmão, vem para o discipulado. Ô murrinha, teu discipulado é hoje. Eu acredito. Quem é que precisa? Nós. Quando você está passando por um momento de pressão, um momento de dificuldade, minha gente, tem coisa melhor do que ter alguém para desabafar, do que ter alguém para você abrir seu coração e dizer: olha, eu não estou bem. Não existe o psicólogo, existe o psicólogo e existe o discipulador. O discipulador é uma espécie de psicólogo. Então, geralmente uma pessoa que ela está ofendida, ela começa a acusar o outro, dizer que o outro é o errado, que o outro que errou, que o outro que feriu. Em geral, quando somos ofendidos, nos vemos como vítimas e culpamos aquele que nos feriram. E queremos justificar a nossa amargura. Quase que eu oro em línguas. Como é que a gente quer justificar a nossa amargura? Eu vou lhe dizer bem no natural. De repente, você se chateou com alguém, está ferido com alguém, só que você está se sentindo a vítima. E você conversou com o seu discipulador, com um amigo seu mais próximo, e de repente o amigo dele disse: não, meu irmão, eu acho que tu errou, eu acho que tu falhou. Aí sabe o que ele faz? Aí já não quer mais, ali ele já corta. Homem, não quer mais. Aí sabe o que ele vai para outra pessoa e diz: olha, aconteceu uma situação comigo assim. Assim. Para ver se a outra pessoa diz assim: mas rapaz, fizeram isso contigo. Estou acreditando? Não. Meu Deus. Então isso é uma forma que você tem de justificar o seu erro. E lembre-se, olha, toda vez que você se sentir vítima, você está num contexto satânico muito grande. Sabe por quê? Porque o contexto de você se vitimizar de uma situação, você requer da pessoa, sabe o quê? Vingança. Aí você disse: Deus me livre, José Milton, eu crente, lavado, remido com o sangue de Jesus, xererê. Não, jamais eu ia me vingar. Mas você já ouviu um ditado que diz assim: fulano vai me pagar. Não é? Alguém aprontou contigo, mas fulano vai me pagar?
Você vai ver. Eu vou orar. Ele vai me pagar. Eu vou orar, viu? Eu vou orar. É a conhecida macumba gospel. Eu vou orar, mas ele vai me pagar. E deixa eu lhe dizer uma coisa. Confessar o meu pecado. Quando eu estava nessa crise, sabe o que era que eu queria? Eu desejava o mal da pessoa. Eu queria que ela caísse mesmo em pecado. Eu queria que ela passasse pela dificuldade para ela reconhecer o discipulador. Veja, eu dizia, no meu coração eu dizia, eu quero que essa pessoa, essa miséria, pague. Ele vai cair, vai acontecer uma situação ruim com ele. Ele vai dizer, tá vendo? Bem que Josemito me aconselhou. Bem que Josemito me disse. Minha gente, eu digo a vocês, a gente sem Jesus não presta. Se iluda não. Às vezes o pessoal diz assim, fulano é bom. Aí eu digo assim, olha, esse pisoteio está meio troncho, fulano é bom, sim? Porque foram dizer a Jesus que ele era bom, ele só tem de bom o Pai. Porque ele entendeu que ele era ser humano. E que o que vinha de bom dele vinha de quem? De Jesus, de Deus. Então de mim e de você, o que sai de bom vem do Espírito Santo. Não é seu. Às vezes as pessoas se iludem. Eu sou bom. Eu sou um ótimo discipulador. Eu sou um ótimo isso. Meu irmão, se você não tiver Jesus, você não é bom. Aí é onde entra a desonra. Sabe o que significa desonra? A desonra significa tirar a honra. Como? Um exemplo, se eu elogio alguém, eu estou honrando. Então se eu falo mal dela, eu estou desonrando, eu estou tirando a honra. Então aquela pessoa não tem como ser mais honrada. Por quê? Porque eu tirei a honra dela. Então nós temos que ter muito cuidado, porque quando nós estamos nesse nível no nosso coração, a gente começa a reagir dessa forma, desonrando. E outra, se você observar Absalão e Davi, Absalão reagiu com Davi porque ele se sentiu injustiçado pelo pai. Sabe como? Davi, ele era rei. Então todos admiravam Davi. Davi é rei, Davi não sei o que lá, Davi é isso, Davi é aquilo. Só que, quem convivia com Davi? Absalão. Não era filho dele? Então tudo que as pessoas elogiavam dele, ele não via. Ele dizia o quê? Isso é um fariseu. Minha irmã, meu irmão estuprou minha irmã. Ele não fez nada. Além do mais, adulterou. Que homem é esse? Que moral ele tem? Então ele começou a se ver melhor do que o pai. E todas as vezes que nós estamos com o coração ferido, que nós estamos com orgulho, a gente quer se ver melhor do que a outra pessoa. Porque isso esconde o nosso orgulho. Então nós temos que ter cuidado. E é aqui que entra o perigo. Porque você começa a contaminar aqueles que estão perto de você com essa essência maligna que está criando raiz em seu coração. Abra em Hebreus 12, 14 e 15. Hebreus 12, 14 e 15. E diz assim: a exortação, a paz e a pureza. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Atentando diligentemente, porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus. Nem haja alguma raiz de amargura, repita comigo, raiz de amargura, brotando, que vos perturbe, e por meio dela muitos sejam contaminados. Então, quando nós estamos nesse nível, nós começamos a influenciar as pessoas. A raiz maligna que está em nosso coração, automaticamente nós queremos transferir para o outro. E como é que transfere? Na convivência. Simples.
Às vezes você está com uma pessoa que é da igreja e de repente ela está insatisfeita com alguma coisa e ela diz: eu não concordo com isso, eu não concordo com aquilo, eu penso de outra forma diferente. Porque nós podemos sim não concordar, nós podemos sim ter uma visão diferente de uma determinada situação, mas nós temos que ir para a pessoa certa. Eu não posso ir para outra pessoa e ficar: eu concordo não, com isso não, eu não concordo não, com isso não. E o pior não é isso. O pior é que não concorda por trás. E quando está na frente aí diz: oxe, isso é de Deus. Xererê, ho, chu. E no coração, o que é que acontece? Discordando. Então nós precisamos tratar a raiz do nosso coração. Jesus chama os falsos profetas de lobos disfarçados em ovelhas. Lá em Mateus 7,15. Fica aqui. Isso daqui é meu tablet, viu? É meu tablet esse aqui. Mateus 7,15. Abra aí. E lá em Mateus 7,15 ele diz o seguinte: os falsos profetas. Acautelai-vos dos falsos profetas, que se vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. As pessoas pensam que, quando Deus falou comigo sobre os falsos profetas, eu pensei que era tipo aquele Henrique Cristo, não tem? Ô pai, que não pega o microfone, né? Ô pai. Só que não é meu pai. O falso profeta é aquele que vive dentro da igreja, tendo comunhão com o corpo de Cristo, mas ele não é um com a igreja. Ele discorda da igreja, ele pensa diferente da igreja, mas ele está na igreja. Então, por que ele se torna um falso profeta? Porque ele começa a dizer o que ele pensa. Ele não concorda com algumas coisas, mas começa a dizer: não, mas eu penso dessa forma, eu acho dessa forma. Eles são homens que buscam os seus próprios interesses. Quando eu falo homens, pessoa, homem, mulher, que tem aparência de cristão, roupas de ovelha, mas que possui a natureza interior de lobos. Minha gente, hoje a coisa mais fácil é parecer crente. O linguajar crentez está na boca de todo mundo, até das pessoas que não conhecem Jesus já está amarrado, está repreendido. Sangue de Jesus tem poder, né? Por quê? Porque já virou um vício de linguagem. As pessoas não usam mais, elas não entendem o poder da palavra, mas elas usam como um vício de linguagem para satisfação própria, para os seus próprios interesses. E no segundo ponto, o que é que acontece? O primeiro é sempre acusa os outros ou o outro. E no segundo, ele adoece espiritualmente. É natural. Você está com o coração amargurado, você está doente. Não se iluda. Você pensa: não, mas eu estou bem, eu estou orando, estou lendo a Bíblia. Você não está, você está maquiando o seu coração ferido. Então tomamos nossas decisões de acordo com nossa sabedoria ferida. Passamos a ter uma visão e uma audição distorcida. Aquilo que é a palavra e o que o Espírito Santo nos fala. É muito interessante. Uma pessoa que ela está ofendida com alguém, quando ela vai ler a Bíblia, ela busca os textos que falam com ela, mas os textos é para ela mesma. Está vendo? Estou errado. Oxe, estou errado não. Olha aqui foi que a palavra disse. Xererê. Olha, Deus falou comigo. Oxe, estou errado não. É natural. A pessoa ela fica cega, ela não consegue enxergar, e a pessoa ela fica surda. Eu nunca consigo, quando eu vejo que uma pessoa está num nível desse, eu prefiro orar. Eu não aconselho mais. Porque se você for aconselhar uma pessoa nesse nível, quem termina saindo ferido é você. Quando uma pessoa estiver cega e surda, nesse nível, você tem que orar. E o próprio Espírito Santo trazer revelação a ela, para que ela venha entender o nível espiritual ou a situação em que ela se encontra.
O cristão que chega num nível de amargura, ele não consegue mais ter um relacionamento com Deus, com pessoas e muito menos com Deus. Por quê? Porque nós não passamos a não confiar mais nas pessoas. Então, se eu não confio mais nas pessoas, eu não acredito mais nas pessoas, como é que eu vou ter um relacionamento com Deus? Como é que eu vou conseguir me relacionar? Não tem como. Lá em Mateus 11, até essa aqui terminou. Mateus 11, 24 e 26. Mateus 11, 24 e 26, ele diz o seguinte: digo-vos, porém, que menos rigor haverá no dia do juízo para com a terra de Sodoma do que para contigo. Estou certo? Estou. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. E Mateus 6, 14 e 15. Mateus 6, só você voltar aí umas páginas. Mateus 6, 14 e 15, diz o seguinte: porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes as ofensas, as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará. E em Lucas 6, 37. Lucas 6, 37. Lucas 6, 37 diz o seguinte: não julgueis e não sereis julgados, não condeneis e não sereis condenados, perdoai e sereis perdoados. Então, a questão do perdão, eu vou falar no terceiro ponto. Eu peguei só esses textos para mostrar que se eu não tiver, se eu tiver com o meu coração ferido, então eu não tenho como ter um relacionamento com Deus, porque eu não perdoei o meu irmão. Então, automaticamente, se eu não perdoo, eu não sou perdoado. É a Bíblia que diz isso. Que às vezes as pessoas dizem: não, eu perdoo, viu? Oi, eu perdoo, mas eu quero você na outra caçada. Aí quando vê a pessoa, se ela vir, ela passa para o lado de cá e a outra vai para lá. Aí eu pergunto a você: e quando estiver no céu? Quando chegar lá na porta do céu, que Jesus você começar a entrar, aí de repente que você entrar, aí você chega a ver Jesus, antes de ver Jesus, né, vai ter a seleção. Tudo tem uma seleção, né? Tem até a seleção da fila da beleza. Tem gente que chegou na fila da beleza. Quando chegou na fila, que era para jogar o bar da beleza, quando ela chegou, não tinha mais, voltou. Entrou sem beleza nenhuma. Então, quando você vai entrar no céu, você vai estar lá. De repente, está na fila. Quando você vê na fila, está a pessoa que você não perdoou. Aí você diz: não estou crendo. Fulano está aqui na mesma fila que eu, essa miséria. Mas eu vou dizer a Jesus que ela não entra no céu, não. E que se entrar, que tenha 2 compartimentos, um para mim do lado de lá e outro para ele do lado de cá. Meu irmão, você acha que Jesus vai dizer o quê? Eu acho que os guardas é nem Jesus. Os guardas vai dizer: os 2, vota. Vai esperar, gente, Deus é tão misericordioso. Que ele vai fazer igual meu pai fazia, não era ainda? O pai pegava, quando a gente brigava, lá em casa era 5 irmãos, era 5 pintinhos, era aquela reca. Quando brigava, que ficava emburrado, o pai pegava um e outro e fazia se beijar e fazia se abraçar. Era a gente com raiva, sem querer, e ele abraça, se não apanha. Aí nós, para não levar lapada, olha. Que nós não é besta. Os cristãos ofendidos também eliminam sua capacidade de dar frutos. Isso é muito sério. O cristão ofendido, ele elimina a capacidade de dar frutos. Jesus comparou o coração ao solo na parábola do semeador. Assim como os campos do semeador, assim como os campos de Caim eram estéreis, o solo de um coração ofendido é estéril.
envenenado pela amargura. As pessoas ofendidas ainda podem ter, minha gente, isso daqui é que é profundo. Olha, quem estiver assistindo essa palavra, que for assistindo no YouTube e ver alguma palavra errada, é porque eu quero, viu? Porque vai ficar lá no YouTube, né? Aí o pessoal vai ver e vai dizer, eita, que é para falar errado. É o estilo. Veja só como isso é forte. As pessoas ofendidas, elas podem ter experiências milagrosas, palavras de conhecimento, pregações fortes e curas em suas vidas. Sabe por quê? Porque são dons do Espírito e não frutos. Frutos, seremos julgados de acordo com os nossos frutos e não de acordo com os nossos dons. Isso é muito forte. As pessoas pensam porque roda na igreja, cospe fogo, cura, liberta, né? Ei, sabatinho, rei, xererei. Aí pensa que está sendo aprovado. Por isso que a palavra diz, eu não lembro o texto, que muitos no sinal vão dizer, mas Senhor, expurei demônio, fiz isso no teu nome, fiz assim, assim, assim. Aí o que é que ele vai dizer? Aparta-te de mim, porque eu não te conheço. Meu irmão, diga a você, quando eu penso isso, meu coração treme. Porque você passar sua vida toda se dedicando ao Senhor, mas com seu coração desviado dele, o pisoteio é grande. Então nós precisamos alinhar o nosso coração, porque você é avaliado pelos seus frutos, não é pelos seus dons. Dons são irrevogáveis. Quando Deus te dá, é seu. O que é que acontece? Às vezes tem pessoas que pecam, que erram e fazem todo aquilo que, como diz a cartilha da Bíblia, diz. Só que reprovado por Deus. Por quê? Porque o coração dele está ofendido. Isso daqui foi o Espírito Santo que falou comigo e eu achei muito profundo. Que diz assim: haverá multidões de pessoas que se saíram bem em relação a outras com quem se compararam, mas que não permitiram que o Eterno dirigisse e o preenchesse. Sabe por quê? Porque nós queremos muito nos parecer com quem prega bem, com quem ministra bem. Nós somos peritos, que é a idolatria gospel. Quero me parecer com fulano. E muitas vezes a gente não sabe da vida de fulano. Então a gente vai se decepcionar. Como a gente tem visto, teve um curso que eu ia fazer nas internet, que era de um pastor muito conhecido. E quando eu fui fazer o curso e comecei a fazer, mas de repente, quando eu fui assistir um vídeo dele, que ele começou a se exaltar, dizendo que tinha era milhões de pessoas já seguindo, milhões de pessoas acessando. Então eu vi que a motivação estava errada. Por quê? Não importa quantas pessoas vai lhe curtir ou não lhe curtir. Eu achei muito tremendo quando Dani pregou dos bravos. Aqui que ela falou, é horrível, minha gente. Às vezes as pessoas pegam uma foto, pega sua foto, bota gostei e pronto. Mas pega a foto, faz um biquinho, é fazendo um bico, pega os possuídos, aperta, bota uma roupa apertada e bota. Deus é bom. Né? Deus é bom. Estou cheia do Espírito Santo, não sei aonde, mas tá. Então nós precisamos saber que minha gente, rede social é um perigo. Perigo. Deixa eu dizer a você, eu fiz parte de uma empresa há pouco tempo, agora. E ele disse assim, eu sei que você já foi gerente, e eu sei que você pode ansiar pela gerência. Só que para você ansiar pela gerência, cuidado com o que você posta nas redes sociais. Cuidado com o que você coloca nos seus status. Eu estava acabando de entrar na empresa. Então, se para um cargo de gerência é tão exigido isso, por que para Deus não pode ser? Por que para Deus a gente bota tanta besteira? Por que para Deus a gente quer expor o nosso coração de uma forma... Eu boto mesmo, eu falo mesmo. Isso é um nível mais baixo de imaturidade. Meu irmão, está ofendido.
está magoado, procure a pessoa, seja íntegro, tenha caráter. Não vá para outro, não vá para a rede social, falar mal de discipulador, de igreja, de pastor, de quem seja, soltar indireta para ver se a pessoa. Se soltar para mim, ferrou-se, porque eu mesmo, Facebook eu nem olho. Estragane uma vez perdida. Está do celular de vez em quando. Então, se alguém postar alguma coisa para que eu veja, 24 horas tem, perdeu, porque eu não vi. E o que é que acontece? E as pessoas estão assim, olha, minha gente, eu estou falando crentes, eu não estou falando pessoas do mundo, não. São pessoas cristãs. Olha, deixa eu dizer a você, eu fui no período das coisas lá da presidência, eu tirei um sábado à noite só para botar coisa. E eu danei. Olha, eu botava de Bolsonaro, eu botava. E me achando, viu? E me achando. Aí peguei isso antes do devocional. Antes do devocional carnal. Aí peguei e fui para o devocional. Meu irmão, o Espírito Santo me deu uma lapada tão grande que eu parei meu devocional na hora. Eu disse, Espírito Santo, eu não tenho espírito de burrice. Cheguei lá, apaguei tudinho. Tem feito tipo sonoplastia aqui, viu? E o que é que acontece? Tirei tudinho. E depois que eu tirei, nunca mais eu botei. Porque eu aprendi uma coisa. Quando o Espírito Santo fala comigo, eu obedeço de primeira. Eu não fico ainda... Não é Espírito Santo, mas tem pessoas que têm que ver que Bolsonaro vai ganhar. Tem pessoas que têm que ver. Então, muitas vezes, pessoas têm se perdido em redes sociais porque quer expor o coração. E às vezes quem não tem nada a ver termina levando até a lapada. E se for pior, se for outra pessoa perebenta, quando ela vê, ela vai dizer, tu tá para outra pessoa. Aí quem viu foi a pessoa que tinha nada a ver. A pessoa vai dizer, foi para mim, tu arrumaste confusão com a outra. Né? Aí outra vai, se a outra ainda quiser te procurar, vai dizer, ô mulher, deixa eu te procurar. Olha, tu tá lá no status, lá, tá aquela coisa lá, e foi pra mim, não foi? A pessoa vai dizer, olha, foi pra tu, não, mas foi, olha, foi por alguma situação. Então, evite. Tem, como eu disse, tem alguma coisa, procure a pessoa. Seja íntegra, tenha caráter. E isso a gente tem que aprender, não é só na igreja não, isso a gente tem que aprender de berço a ter caráter. Então chegue, gostei não, eu mesmo, quem me conhece sabe. Aconteceu uma situação deplorável, eu procuro e conserto. E diga a você, nem sempre a gente fica de beijinho em beijinho, não. Às vezes acontece uma situação deplorável, ruim, o que é que eu faço? Converso, não resolveu não, nós conversa de novo. Não conversou não, nós conversa de novo. Pronto, resolveu. Só que o que acontece? Não fica ainda aquele clima amigável. Não fica. Aí o que é que a gente faz? Ora, mata a carne velha e tenta se relacionar normal. Você vai ver que perdoar é uma decisão. Quem é casado aqui sabe o que eu estou dizendo. Se você não perdoar, se você não tiver um coração perdoador, você não vive casado. Porque às vezes tem uns fights, né, casados? Minha esposa nunca faz raiva, essa maravilha. Nunca, Jesus. Então, quando ela nunca faz raiva. Aí uma vez assim que ela faz. Aí o que é que acontece? Às vezes eu fico bicudo. Agora eu lembro. Para você ver. Quando você tem um coração ensinável e quer amadurecer, você aguenta as lapadas. Porque uma vez eu fui para o meu discipulado e eu disse assim, eu conversei com o meu pastor. Início, eu estava numa situação, um fight mais Suzy. Aí a gente foi conversar. E nos dias aí já tinha saído, né? Suzy não estava não. Aí eu disse assim, não pastor, mas eu fiquei muito chateado. Aí comecei a dizer a situação. Olha, porque é eu para isso. Olha, é eu para sustentar a casa. É eu para fazer isso. É eu para fazer aquilo. Aí o pastor Marco olhou para mim, nos fundos dos meus olhos verdes. E disse, por isso que você é homem. Aí, eu devia ter ficado calado. Eu amo meu pastor. E eu quero isso, eu quero quando eu tiver. Eu não quero que ele passe a mão pela minha cabeça, não, para dizer, não, Jesus, você está certo. Eu digo, aí, pastor, meto o pau. Se eu estiver errado mesmo, me corrija. Porque às vezes eu tinha umas. Às vezes não, né? Que o processo de pereba é um processo. Você vai passando. Você amadurece em umas, está perebento em outra. Sabe o que é que eu faço? Eu costumo fazer lista.
das perebas e das coisas. Aí no decorrer da vida cristã, o que é que eu faço? Eu estava até vendo uma lista que eu achei em outro livro, até no livro de Tiaguinho. E eu peguei o livro, só gente, essa lista está aqui. Aí fui olhar a lista das perebas. Aí eu já vi um ponto positivo. Já tinha umas perebinhas lá curadas. Eu digo, oh glória, xererê. Porque quando você nota, que você vê, que você passou, você diz, meu Deus, como Deus é bom. Agora é Deus, viu, e nós. Não é nós não. Se você não for para Jesus, morre. Por isso que a gente tem que ir para Jesus. E nisso, eu fui olhar e disse, meu Deus, olha, nisso eu fui curado. Nisso ainda não. Nisso eu fui. Quando eu vi aqueles curados, eu fiquei tão feliz. Aí eu já faço o quê? Eu já arrisco os curados e já vou para as perebas. Aí as perebas continuam no processo de ir para Deus. Em João 12:48, abra lá, no Evangelho de João, que era no contexto que eu falei ali. No Evangelho de João 12:48, que foi aquele que diz assim: haverá multidões de pessoas que se saíram bem em relação a outros, com quem se compararam, mas que não permitiram que o Espírito ou o Eterno dirigisse e o preenchesse. Lá em João 12:48 diz o seguinte: quem me rejeita e não recebe as minhas palavras, tem quem o julgue. A própria palavra que eu tenho proferido, esta o julgará no último dia. Teve uma vez, numa dessas minhas crises perebentas, eu disse assim, eu sou Deus, por que eu tenho que ler a Bíblia? Eu já tenho o Espírito Santo dentro de mim. Eu vou escutar a Bíblia todo domingo, toda terça. Eu vou ter que ler a Bíblia na semana, por que, Senhor? Aí Deus, muito amoroso, com muito carinho, ele disse assim, meu filho, não, eu vou lhe responder. Porque todas as vezes que você lê a minha palavra, você vai ver que as suas atitudes e a sua vida vivida não estão de acordo com ela. Eu digo, por isso, Senhor, que eu tenho que ler. Por isso. Porque quando a gente lê, a Bíblia, ela é um espelho. Por isso, só que ela não é um espelho para o outro, ela é um espelho para você. Porque a gente sempre lê e diz, eita, que fulano precisava ouvir. Aí o Espírito Santo diz, o devocional é meu contigo ou é teu com ele? Nós precisamos entender que a palavra ela é para falar comigo. Então quando você lê, por isso você tem que ler muito a Bíblia. Porque quando você lê, você vai ver. Olha, pega uma pessoa que não se converteu ou que entregou a vida a Jesus. Bote ela para ler Bíblia. Para você ver o pipoco que ela é. O problema hoje que está acontecendo na questão relacionada aos discipulados é porque você quer converter com a força do seu braço. Ou porque você quer aconselhar com a sua axiologia. Eu penso que, mas a Bíblia não diz e nem acha, a Bíblia ela é certa. Então nós precisamos aconselhar de acordo com a Bíblia. Quando eu vejo que algum discípulo da gente, a gente quer corrigir ou quer conversar em relação a um determinado assunto, nós vamos para a palavra. Não há dizer que já pensou, ou se não, você chega e diz assim, tem um texto que diz lá, aí não sabe o texto, não lembra onde é, aí pega, distorce o contexto e joga para a pessoa. Aí a pessoa diz, aí fica com vergonha, né? Porque diz, não, você é meu discipulador, então você sabe mais do que eu. Aí diz, eu não vou nem perguntar. Eu não sei não, tem esse versículo. Eu não sei não, Thaís, por quê? Porque a pessoa, ela falou de algo que estava na mente e não na palavra. Não tente colocar, agora isso aqui também é muito forte. Não tente colocar ou querer introduzir o mundo no reino de Deus. Não cabe. As pessoas hoje estão querendo de todas as formas introduzir o mundo dentro da igreja. E não pode. Aquilo que pode parecer bom para a nossa cultura pode ser uma afronta aos desejos ou desígnios de Deus. É normal a gente ouvir essa linguagem. Não, mas a cultura de lá é assim. A cultura de tal lugar é assim. Só que a Bíblia, ela é a Bíblia em todo lugar. A Bíblia não muda de cultura porque é cultura. Não se iluda. A Bíblia ela é imutável. Se ela é aqui em Garanhuns, ela vai ser assim na Conchinchina. Não sei onde é, mas existe.
Então nós precisamos entender que nós não podemos introduzir o mundo dentro da igreja. Você tem que ser luz e sal, ou sal e luz. Não importa o quanto alguma coisa pareça boa, nobre, poderosa, doutorado, no final ela deixará de existir. Por mais que a gente admire alguma coisa, por mais que a gente admire algo precioso, no final ela vai deixar de existir, se não for de Deus. O amor de Deus é aperfeiçoado ao guardarmos seus mandamentos e não nos portando de uma maneira que seja boa aos olhos da sociedade. Nós, como cristãos, às vezes a gente se preocupa mais com a nossa aparência, porque às vezes a pessoa diz assim, não, mas eu tenho que ter cuidado, a minha forma de andar, a minha forma de falar, ou alguma coisa do tipo. Só que existe aí uma linha muito fina em relação a esse quesito. Porque às vezes a pessoa está fazendo isso por conta da aparência, do orgulho. Que ela precisa aparentar para as pessoas que ela é espiritual. Que ela precisa aparentar para as pessoas que ela lê a Bíblia. E essa não é a motivação, não tem que ser a motivação do nosso coração. Lá em Hebreus 12, 28. Lá em Hebreus 12, 28, diz o seguinte: por isso, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor. O que é interessante em relação ao temor do Senhor, que é o que a gente precisa, que às vezes a gente fica pedindo sabedoria, né? Senhor, dá-me sabedoria por alguma situação. Senhor, me dá sabedoria por isso. Senhor, me dá sabedoria com meu marido. Senhor, me dá sabedoria com meu filho. Senhor, me dá sabedoria para lidar com esse pecado. Lá em Provérbios 1:7 diz que o princípio da sabedoria é temer o Senhor. E muitas vezes nós não estamos mais temendo. Quando estamos com o coração amargurado, não tem como você temer mais o Senhor. O temor do Senhor já saiu do seu coração há muito tempo. E o terceiro e último ponto: perdoar é uma decisão. Diga comigo, perdoar é uma decisão. Às vezes você vai conversar com alguém, ou até você mesmo já vivenciou, e você diz assim: não, mas eu não estou sentindo. Eu vou ser hipócrita de ter que perdoar fulano, de ter que fazer de conta que nada aconteceu. Não, isso não é hipocrisia, isso chama-se maturidade. Quando chegar numa situação que você se chateou, que você está ferido, você vai para a pessoa, você conversa, mas você, como eu falei, você busca manter o relacionamento com a pessoa. Nós não podemos de forma nenhuma desprezar o coração, porque se você desprezar, você mata. E se você matar, você não vai para o céu. Lá em 1 João fala sobre isso. É muito sério. Então, decidir não é um sentimento. Ah, eu estou sentindo. Eu estou sentindo que hoje eu amanheci mais perdoador. Hoje eu amanheci com o perdoador aberto. Quem me feria, eu vou sair perdoando, hein? Vou perdoar. Aí no dia que você amanhece com a pá virada, aí você diz: hoje eu não perdoo. Hoje que pisar no meu calo, a situação é irreportável. Deixa eu lhe dizer outra, meu irmão e minhas queridas e queridos irmãos, vocês continuarem me amando, viu? Tem pessoas que a gente vai conversar, que acontece alguma situação, ou que a gente diz: procure fulano para conversar. Sabe o que a pessoa diz? Deus me livre, procurar fulano ou fulana. Armaria. Armaria é onde guarda as armas no quartel. Armaria. Aí o que acontece? Procura fulano para conversar. Aí a pessoa diz: oxe, fulano, vou nada. Ou é fulano tem um temperamento assim. Se eu for dizer, fulano vai reagir assim. Aí eu lhe pergunto, meu irmão, que espírito habita dentro de você? Quase que eu falei língua de novo. Que espírito habita dentro de você?
Como é que uma pessoa vai te procurar para conversar e tu reage de uma forma áspera, com raiva, não quer conversar? Eu quero conversar não, viu? E nem venha, porque se vem, aí já se endemonia logo. Já fica cheio da essência do cão. É terrível, meu irmão, quando a gente escuta isso. E o pior é crente. Olha, sabe uma coisa? Eu acredito que Deus, ele realmente traz os profetas, ele traz o profeta para isso, para nos trazer de volta para o caminho certo. Porque o que acontece? Às vezes a igreja está dessa forma, com o coração ferido, não suportando o irmão. É para conversar. Eu não gosto disso. Você não gosta porque você não é transparente. Porque quando você é transparente, você não tem nada o que esconder. Porque aquilo que você disse a um, você pode dizer ao outro. Quando uma pessoa quer correr de uma conversa, é porque ela mentiu, ou inventou, ou acrescentou. Pode ter certeza. Quando uma pessoa não quer sentar cara a cara, quando ela não quer resolver, ela acrescentou na conversa. Pode ter certeza disso. Porque quando ela não tem nada a temer, ela diz, eu vou. Vou com o coração humilde. Eu chegar diante da pessoa, se perguntar, se fulano, tu dissesse isso, meu irmão, eu disse. Eu disse, assuma mesmo, tenha medo não. É mais bonito a gente assumir aquilo que a gente diz, do que a gente querer dar uma de esqueci o nome agora. Politicamente correto. Eu não quero nunca conviver com pessoas politicamente corretas. Sabe por quê? Porque pessoas politicamente corretas, elas não têm medo de confrontar o pecado do outro. Ela aceita o pecado do outro só para manter a amizade com ela. E um conselho que eu lhe digo: se a amizade que você tem te afasta de Deus, se afaste. Porque senão você vai para o inferno junto com ela. Não se iluda. Porque se uma pessoa está amargurada, se uma pessoa está com o coração preso com outra pessoa, é a Bíblia que diz, não é José Milton que diz. Por isso que eu fiz questão de ler todos os textos. Demorou mais um pouquinho a administração, mas porque a palavra de Deus está dizendo: se você não perdoar, tio bifo. Acabou. Então, seja amigo de quem é amigo de Deus. Seja amigo de pessoas que estão crescendo. Tem pessoas que só olham para quem não está crescendo. Mas tem fulano é assim. Não, meu irmão, olha para Jesus. É nosso referencial. O homem erra, o homem falha, Jesus não. Então permaneça olhando para Ele. Seu discipulador vai errar? Vai. Eu errei já com meus discípulos. Eu já errei com meu pastor. Eu já errei com a minha esposa. Eu já errei com meus amigos. Por quê? Eu sou ser humano. Eu acho é bom. Sabe por quê? Porque não vira uma idolatria. Porque às vezes se cria um pedestal. Pastor fulano de tal, discipulador fulano de tal, é top das galáxias. É não, meu irmão. Ele faz todo, eu só não posso dizer os não porque está filmando, mas ele faz todas as nossas necessidades que eu e você faz. Não se iluda. Estamos terminando, viu? Só entende o propósito do perdão quem é maduro na fé e nas emoções. Quando você não entende, é porque infelizmente você ainda é um bebê espiritual. A graça ela é dada aos humildes. Repita comigo, a graça é dada aos humildes. Lá em 1 Pedro, vamos ler. Lá em 1 Pedro, estou terminando. Lá em 1 Pedro 5,5. 1 Pedro 5,5 diz o seguinte: rogo igualmente aos jovens. Foi para mim isso. Sedes submissos ao que são mais velhos. Outros sim, no trato de uns para com os outros, cingíveis todos de humildade. Diga comigo, humildade. Porque Deus resiste aos soberbos, contudo aos humildes Ele concede a graça. Então a graça ela só é dada aos humildes. E o que é que acontece? Tem gente que está cheio do orgulho, está cheio da amargura e diz: eu estou cheio da graça. Ela não está lendo 1 Pedro. Porque se ela lesse 1 Pedro, ela ia ver: eu sou um desgraçado. Porque o que é um desgraçado? É uma pessoa sem a graça. E outra, às vezes o que é que acontece? Às vezes uma pessoa ela é reprovada no coração. Literalmente, reprovada no coração, tem má atitude. Às vezes você vai conversar, não se humilha. Aí o que é que acontece? E ainda quer estar no ministério da igreja. Aí quando você vai conversar e dizer: meu irmão, você tem que mudar a sua atitude. Olha, minha gente, é natural. Deixa eu dar um exemplo para vocês. Tem aqui essa calçada, né?
Eu acredito que todo mundo me vê porque eu sou alto. 1,74 m, lindo, aí dá para ver. Aí o que é que acontece? Só que à medida que você vai crescendo, você vai aparecendo. Vamos supor que tem um monte de multidão junto comigo do meu tamanho. 1,74 m todo mundo. E de repente, eu subo uma escada. Então já mostra a testa. Edinaldo ia dizer outra coisa. Subindo, segundo, já mostra os olhos. Terceiro, já mostra o rosto. Quarto, já vai mostrando daqui para cima. E assim sucessivamente. Então no reino de Deus, se Deus quer te usar, se você quer crescer, você tem que realmente ser um referencial. Não tem como você ser uma liderança, você exercer algum cargo na igreja e você ser uma pessoa onde você dá um mau testemunho. Porque Deus está te levantando. Então, ter um mau testemunho desvia. Às vezes alguém não quer conhecer Jesus por conta que você não representa Deus bem. Às vezes, eu até digo, Amide, se você ainda não é maduro para trazer alguém para a igreja, não é curado, não traga. Porque às vezes você é perebento, você é cheio de mazela, aí traz uma pessoa para a igreja. Aí de repente as tuas mazelas tu transfere para um novo convertido, que nem conhecia Jesus direito, desviou. E o pior, a gente vai terminar com ele, viu? A gente leu lá em Lucas 17:1. Grave na sua mente esse versículo. Lucas 17:1. Porque se você estiver sendo pedra de tropeço na vida de alguém, meu irmão, diante de Deus você vai pagar um alto preço. Eu conheço pessoas que estão desviadas por conta de amizade. A pessoa ainda fica capengando, mas desvia a outra pessoa. Então nós temos que ter cuidado com as nossas atitudes. E lembrando que a gente faz para onde? Para quem? Para Jesus. É para Ele. Às vezes a motivação do nosso coração está errada, porque a gente acha que a gente está fazendo para o pastor, para o discipulador, para a igreja. Não me viro. Limpei a igreja, fiz não sei o que lá, não me viro. Deus te vê. No secreto, Deus te honra. Quando a motivação do teu coração estiver correta. Não podemos fazer nada que tenha valor eterno na nossa própria capacidade. É fácil dizer isto, mas ter esta verdade profundamente arraigada em nosso ser é outra coisa. Lá em Atos, vamos lá para Atos. Atos 24:16. Estou terminando. Então eu fico dizendo que estou terminando, porque estou já terminando, aí você fica tudo feliz. Atos. Cadê tu, Atos? Atos 24:16. Atos 24:16 diz o seguinte: por isso também me esforço por ter sempre consciência pura diante de Deus e dos homens. A minha consciência pura primeiro tem que ser diante de quem? Quando ela é diante de Deus, é natural o fruto ser para outras pessoas. O contexto, muitos cristãos eles invertem. Eu preciso ter uma consciência pura diante dos homens e depois diante de Deus. Quando você peca, se a primeira pessoa que você procura antes de ir para o seu devocional e confessar para Jesus é o seu discipulador, você está pecando. Você tem que ir primeiro para Ele, porque você feriu primeiro a santidade dEle, e depois você vai e diz: meu discipulador, eu caí, fui para Deus, já confessei, me senti mal, e estou aqui para pedir para que o Senhor ore comigo ou você. E é interessante em relação ao confronto, porque há cura no confronto. Quando você é confrontado, você é curado. Nós precisamos ser confrontados para sermos curados. Não temos como fugir ou esconder, mas cedo ou mais tarde, o que está no interior se exterioriza. Eu disse devagar para eu não errar. Vai ser normal. Não se iluda. Você pode ver uma pessoa que passa muito tempo sem fazer devocional.
Uma semana, 2 semanas. Passou um mês, está desviado. Nem se iluda. Então ela começa a ficar impaciente, irada, crítica. Aí o que é que acontece? O que é que está fluindo? O que está onde? No interior. É você mesmo, é a carne velha, pecadora, sem Jesus. Aí o exterior começa a reproduzir o que está dentro. Como a Bíblia fala, que a boca fala do que o coração. E às vezes a gente faz isso. Às vezes a gente diz, é brincadeirinha, mas não é. Provérbios 26, 19 fala sobre isso. Olha aí direitinho, para eu não estar mentindo. Vê se é Provérbios 26, 19. Que a pessoa diz isso. Diz uma maldade ou fala alguma coisa e diz que foi brincadeirinha. Então nós precisamos guardar o nosso coração. É necessário maturidade para se andar em humildade, para trazer reconciliação. Mas dar o primeiro passo, isso aqui é forte, é isso mesmo? Estou certo. Mas dar o primeiro passo, em geral, é mais difícil para a pessoa que está sofrendo. Foi por isso que Jesus disse à pessoa que causou a ofensa para ir até ele. Se você vê que a pessoa ela não é tão madura e você é maduro, vai você e procure. Porque o mais maduro sempre se humilha. Quando você vê uma pessoa que ela é difícil de se humilhar, é porque infelizmente ela é imatura. E eu quero terminar com Romanos 14, 19. Romanos, sempre lá mais uma folhinha aí. Romanos 14, 19. Que diz o seguinte: assim, pois, seguimos as coisas da paz e também as da edificação de um para com os outros. Isso foi na versão viva. Na versão plenitude ele diz o seguinte: assim, pois, seguimos as coisas da paz e também da edificação de uns para com os outros. Está igual, então não foi não, essa foi dela mesmo. Foi da viva não. Só conseguimos isso cheios da presença e do amor de Jesus, pois o amor nunca falha. Amém? Vamos ficar de pé? Eu queria chamar a Camila para ela ministrar aqui uma canção. Você fez seus olhos. Foi da nossa hora. 9:05. Coloque seu coração diante do Senhor. E mediante ao que eu falei, assuma. Senhor, é para chamar o louvor todo. Eu quero chamar a Camila, mas tudinho, viu? É porque eu não sabia. A gente, né? Pois aí a gente está ministrando, que ela me disse. Vai. Feche seus olhos enquanto eles decidem aqui. E coloque o seu coração diante do Senhor. Porque eu acredito que discípulo já lhe feriu, pessoa já lhe feriu, alguém da sua família lhe feriu. Porque como eu falei, quem vai lhe ferir é quem está mais próximo. É que mais você deposita na pessoa. Então você vai ser mais suscetível a isso. Eu vou dar um exemplo, é se você estiver no trânsito e de repente um flanelinha pega e diz alguma coisa contigo. Ah, é porque está uma miséria, está uma desgraça, triste. Então você diz, nem conheço, não sei nem quem é, Deus te abençoe. Não é assim? Agora, se for um irmão da igreja, se for tua mãe ou teu pai, se for teu esposo, ou se for alguém que você tem afinidade, aí você diz, epa, aí Satanás consegue prender o teu coração. Então nessa noite, coloque seu coração diante do Senhor. Feche seus olhos e coloque-se diante do Senhor. E diga assim, Senhor, eu quero colocar o meu coração diante de Ti. Espírito Santo, traz a Tua luz dentro do meu coração. Para que eu possa ver as pessoas. Eu acredito que o Espírito Santo ele vai mostrar especificamente pessoas. Vai mostrar situações que você vivenciou, que feriram o seu coração.
peça para que Ele mostre, para que você seja curado, para que você tenha um coração blindado em relação a isso. Porque o nosso propósito é o reino. Nosso propósito é ir para o céu e agradar o Senhor enquanto estamos aqui na terra. Não deixe que o orgulho, muitas vezes, ou todas as vezes, paralise o teu coração. Não deixe que o orgulho paralise a tua mente e faça com que você não consiga crescer nos relacionamentos com o teu irmão da igreja, com a pessoa do teu trabalho. Seja mais amoroso com aquelas pessoas que são mais sensíveis, que não têm a mesma maturidade que você, que às vezes até nem conhece Jesus como você conhece. Pode ter sido teu filho também, tua filha, algum parente seu muito chegado, um tio, que feriu o teu coração. Então coloque diante do Senhor e diga: Espírito Santo, eu ouvi essa palavra hoje, eu creio que o Senhor falou comigo. Eu creio que o Senhor quer tratar com o meu coração. Eu creio que o Senhor quer curar o meu coração dessa armadilha, dessa arma que muitas vezes Satanás quer lançar, quer nos prender, para que a gente não venha romper. Coloque o seu coração diante do Senhor, coloque a sua mente, suas emoções e fale com Ele agora. Ajuda-me, Senhor.